Olha nós aqui outra vez. Chegando, meu povo, pra gente fazer o nosso estudo da semana. A gente tá nesse mês de dezembro, às segundas-feiras, geralmente às 4 horas. Hoje a gente tá fazendo às 5h30, porque eu tive que fazer exame de renovação da minha carteira de motorista. Mas às segundas às 4 da tarde, com exceção de hoje, a gente está se encontrando para fazer o estudo do livro O 15, da Raquel de Queiroz. Então, se você nunca leu uma literatura brasileira ou nunca se desafiou em ler uma literatura clássica, esse é o momento. Vem ler com a gente. Esse é o segundo encontro, tá tudo gravado aí nos meus vídeos aqui no Instagram. Oi, Vanessa, tô bonita, você gostou? Eu queria pôr uma corzinha hoje, daí eu coloquei uma corzinha nos olhinhos. Eu não tenho esse hábito, né, de colorir os olhos, mas hoje eu quis. Espero que vocês gostem, porque eu me arrumei pra vocês, tá? Então sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos de literatura brasileira, literatura regionalista. E hoje nós vamos dividir o áudio com crianças maravilhosas que estão jogando bola bem na frente da minha casa. Então, se vocês escutarem um griteiro, uma bola batendo, um cachorro latindo, vocês já sabem. E eu não vou lá mandar essas crianças sair da porta da minha casa, porque eu acho que muito mais interessante do que elas estarem em casa jogando videogame é elas estarem na rua arrancando um pedaço do dedão do pé jogando bola. Então, me perdoem a barulheira de criança gritando, mas melhor eles ali do que na frente de uma tela, do que na frente da televisão, certo? Bom, vamos lá. Nosso segundo encontro, a gente vai do capítulo 8 até o capítulo 16 dessa belezinha aqui hoje. E tem tanta coisa pra ser falada, minha gente, que eu achei que eu não ia ter o que falar nesse livro. E eu tô tendo tanto que falar. Vamos lá. Bom, a gente vinha acompanhando aqui a trajetória deles com o prenúncio da seca. Havia um prenúncio de uma seca que se aproximava. E aí a gente conhece a Mãe Nácia, né, que é a avó da Conceição e que a criou. A gente conhece a Conceição, que é uma menina que a princípio gostei um pouco, mas vi que já tinha nela traços de uma mulher moderna demais, e a gente vai ver na leitura de hoje, no comentário da leitura de hoje, que ela é uma mulher bem chatinha, bem insuportável, como eu e você. E ela dá para nós exemplos dessa futilidade em que muitas vezes a gente se afunda pela falta de consciência de quem somos. A gente conheceu o Vicente, o vaqueiro por quem ela é apaixonada, o primo dela por quem ela estava apaixonada. A gente conhece o Chico Bento e a sua esposa e seus 5 filhos que estão aí agora sem onde morar, né? A mulher que os empregava mandou soltar todo o gado e deixar morrer ao relento, porque é custoso manter um gado alimentado e saudável em tempos de seca. Na semana passada a gente até comentou que há poucos dias, há menos de um mês, uma fazenda soltou cerca de 600 búfalos também, né? Porque não queria mais ter o custo do cuidado com os animais. Então, isso é bem triste, porque a gente quer o bônus que o animal pode trazer para nós, mas a gente não quer o ônus da responsabilidade que nós temos sobre eles. E aí a gente vê o que a Bíblia fala sobre isso, que é que a natureza clama pela expectativa dos filhos de Deus, né? Da nossa manifestação em proteção à natureza, em cuidado com a natureza. Enfim. E aí, nesse capítulo 8, a gente começa ouvindo falar do Vicente. E eu achei muito interessante e muito extraordinário a descrição desse entendimento emocional do Vicente. A gente passa a ver o Vicente não só como um brutamontes, um cara que lida com boi, com vaca, mas um homem extremamente inteligente, que sabe muito bem o que está fazendo e que não se
não se permitiu ser mimado e acovardado pela criação hiperprotetora da sua mãe. A gente viu, né, que a mãe é uma hiperprotetora que não deixou o filho sair de casa para não ficar sozinha, mas a gente conhece aqui o Vicente como um homem muito inteligente. A gente vai ver na página 51, acho que a página inteira falando sobre isso, né? E ele fala assim, olha, havia nele uma vontade obscura e incerta de ascender, de voar, um desejo de se introduzir a grandes passos na imensa treva da noite, atravessar e a romper, esquecido das lutas e trabalhos, e penetrar num vasto campo luminoso, onde tudo fosse beleza e harmonia e sossego. Quem de nós nunca teve vontade de fugir dos problemas ao invés de encará-los, né? Desejo de se integrar numa natureza diferente daquela que o cercava, de crescer, de subir, de bracejar no emaranhado de ramos, de se sentir envolto em grandes flores macias, de derramar seiva, a seiva viva e forte que o encandecia e tonteava. Mas o cansaço o amolentava. Recordando a labuta do dia, o que o dominava agora era uma infinita preguiça da vida, da eterna luta com o sol, com a fome, com a natureza. A gente vê um homem extremamente cansado aqui. E é importante a gente ver esse homem extremamente cansado aqui, porque a gente vai ver que mesmo cansado, ele é a personagem mais fiel e mais leal de todos o que a gente vai ver até o momento, né? Então, ele vai dizer que ele sentia essa vontade enorme de ir embora, de fugir. Ele percebe que tudo é vaidade debaixo do sol. Tem uma fala dele que diz assim, olha, Vicente foi recordando sua vida de trabalho ininterrupto. Desde os 15 anos, trabalho de sol a sol, sem descanso e quase sem recompensa. Quantas vezes não sentiram um movimento de revolta quando viu o pai mandar aumentar com custo, quase com sacrifício, a mesada do irmão acadêmico e dar-lhe extraordinários para festas, para sabe lá que bombochatas de estudantes disfarçadas em livros e matrículas. Então ele lembra a mim aqui o livro de Eclesiastes, né, em que o autor, que Salomão, vai falar o tempo todo de que adianta trabalhar, se na verdade o tolo desfruta das mesmas coisas que aquele que se dedica ao trabalho. A gente trabalha uma vida inteira para deixar os frutos do nosso trabalho para o próximo, que a gente não sabe se vai administrar com sabedoria, com tolice. Então aqui a gente vê a retratação explícita para mim aqui no meu entendimento do livro de Eclesiastes. E ele começa a pensar a respeito desse irmão cujos pais vangloriam porque tem conhecimento acadêmico. E aí na página 52 ele diz assim, então quer dizer que ser superior é renunciar ao seu feitio e à sua vontade e recortando todo o excesso de personalidade a moldar-se à forma comum dos outros? E essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito madura que eu e você devíamos nos fazer. Ser alguém superior é renunciar a quem somos, é renunciar às nossas próprias vontades e necessidades, e aí tirar tudo que temos de nossa própria personalidade para se amoldar à forma comum das pessoas? Isso é ser superior? O mundo vai dizer para nós que isso é ser superior, que é quanto mais dinheiro, quanto mais recurso, quanto mais status, quanto mais igual aos ricos, aos prestigiados nós formos, melhor é. Sendo que não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que ser superior é servir. E é isso que Vicente faz. Vicente serve aos pais, Vicente serve aquilo que ele está vivendo ali, aquela natureza que ele tem responsabilidade de cuidar, os animais da fazenda em que ele mora. Então, perceba essa inversão de valores que é apontada aqui, né? E aí a gente vai ver que por causa disso, por causa dessa inversão de valores e desse entendimento deturpado de tudo ao seu redor, ele começa a sentir uma hostilidade.
Então ele vai dizer assim, ó, na página 53. E toda a sua vida de prazeres primitivos e ingênuos, seus amores quase rústicos, sempre lhe apareciam diante de Paulo como qualquer coisa de grosseiro e inferior. Ele está sendo comparado ao irmão, porque o irmão tem instrução e ele não. Do começo, isso o intimidara. Supôs que o visse com o mesmo olhar de superioridade, meio compassivo, ele está falando de Conceição, usado pelo irmão. Quando falava em sua existência de citadino blasé e aludia às suas preocupações intelectuais. E no seu orgulho áspero, como uma porta hostil que se fecha, fechou-se a qualquer intimidade com a prima. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós que por causa desse medo de ser comparado ao irmão, por estar tão habituado a ser olhado pelo irmão com esse olhar de superioridade, ele se fechou de forma hostil com relação à Conceição. E aí, é o assunto que a gente está falando aqui essa semana inteira, né? Falei com vocês sobre vergonha, sobre medo esses dias, e aquilo que frutifica do medo é hostilidade. Quando a gente tem medo de alguém ou de alguma coisa, a nossa tendência é depositar raiva e hostilidade sobre essa coisa ou essa pessoa. A gente se fecha, a gente se retrai. E é isso que a gente está vendo que ele diz aqui. Mas depois essas coisas passam e ele percebe que, na verdade, ela gosta dele, que aquele olhar austero era o olhar dela, não era sobre ele, né? Mas era quem ela era ali, na sua condição diferente da dele. E aí ele fala desse desejo súbito que ele tem de fugir, como todo mundo estava fugindo da seca, mas ele não estava disposto a abrir mão, né, de tudo aquilo que ele tinha para um preço que custasse sangue. E aí, quando eu leio isso, né, quem que está disposto a fazer sacrifícios que custam sangue? Quem está disposto a entregar a sua vida ao preço do seu próprio sangue? Só um fez isso. Ele fala na página 54 assim, olha: teve um súbito desejo de emigrar, de fugir, de viver numa terra melhor, onde a vida fosse mais fácil e os desejos não custassem sangue. Ninguém gosta de entregar o seu próprio sangue. Ninguém gosta de pagar esse preço. Mas Jesus pagou porque quis. Jesus decidiu pagar. Jesus se entregou voluntariamente para pagar esse preço de sangue por nós. Bom, a gente termina esse trecho falando de Vicente com ele se sentindo envergonhado, entregando-se a um momento de desesperança e fraqueza. Mesmo as pessoas mais fortes, isso é importante a gente entender, porque eu passei por essa negação de achar que para ser forte eu não podia em momento nenhum demonstrar vulnerabilidade. Mas a gente vê Vicente, um homem forte, um homem viril, ele é tratado com virilidade, né? Ele é um homem que ele marca presença. A autora vai descrever ele com um porte de homem forte e viril, mas um homem que não tem medo e não tem problema nenhum em estar fraco, em estar cansado, em estar sem esperança. E às vezes a gente deixa de viver o consolo de Cristo, a gente deixa de viver o consolo do Espírito Santo, porque a gente nega que está se sentindo fraco, porque a gente nega que está cansado. E aí se afunda num cansaço que nos leva à depressão. Se afunda num cansaço que muitas vezes é baseado no medo de encarar a realidade. Porque a realidade precisa ser encarada. Em momento nenhum Vicente está negando o que estava por vir. A seca, a fome e a miséria que estava por vir. Ele não nega isso. Mas ele fala, já que eu estou aqui, eu vou encarar. Ele fala, por mais que nesse momento eu esteja fraco, é só uma noite. Amanhã todas as coisas serão novas. E aí eu terei forças para encarar mais um dia. Quantas vezes chegou domingo à noite e eu falava, Senhor, eu não quero dormir para não ter que acordar amanhã e encarar mais uma semana difícil. E eu tenho certeza que você já viveu isso, de ter medo de dormir e acordar no dia seguinte e encontrar os mesmíssimos problemas.
Mas a coragem, ela é uma bênção que Deus nos dá. A covardia não é nossa. Não é o lugar em que nós devemos estar. A gente precisa ter coragem de encarar o que vem. Que mais? Aí a gente começa a acompanhar a desolação da primeira fome, que leva Chico Bento e toda a sua família a irem embora. A gente vê 5 filhos, um pai e uma mãe, e mais uma companhia, uma moça que o ajudou a criar as crianças ali, uma menina que caminhava com eles, fugindo da seca, fugindo de tudo que estava passando por ali. E aqui a gente começa a ver o sofrimento de pais que veem seus filhos com fome. E aí, pensando nesses pais que sofrem, eu fico pensando no sofrimento de Deus. Porque veja, a fome ela é uma consequência do pecado. A pobreza é uma consequência do pecado. A natureza que não responde de forma adequada a um plantio é uma consequência do pecado. A gente só explora os recursos naturais que a gente tem e a gente não faz nada para que esses recursos sejam renovados. A gente está crescendo populacionalmente, se aglomerando em lugares mais urbanizados e se esquecendo que a terra precisa de tempo também para frutificar e para fertilizar. E a gente se esquece disso, né? A fome é resultado do pecado original que assolou toda a natureza. Vocês sabiam que no jardim não tinha cadeia alimentar? Os animais não matavam uns aos outros para comer. Isso aconteceu depois da queda fora do jardim. A gente não comia carne. Apocalipse vai dizer que os leões, no fim dos tempos, né, na Nova Jerusalém, né, no começo dos novos tempos, eles vão comer grama. Não haverá mais morte, não haverá mais sangue derramado. Então, tudo que a gente vive de terra seca hoje, de plantio que não dá, de desequilíbrio das estações, isso tudo é consequência do pecado. E se nós, que somos pais normais, né, humanos, carnais, nós sofremos de ver os filhos passando por tudo isso, coloque-se no lugar de Deus. Deus não vai criar as coisas ex nihilo de novo, do nada criar um lugar novo para a gente viver. Não, Ele nos deu a responsabilidade de cuidar do jardim. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar dos recursos que Ele nos deu, e Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos. Ele nos deu a opção de escolhermos vida, mas a gente continua escolhendo a morte, a gente continua escolhendo o pecado em detrimento da santidade de Deus. Então a gente vê a Cordulina e o Chico Bento sofrendo pela fome dos filhos. E perceba que a gente vê em vários momentos da leitura a fome, o pecado, a morte associadas à cobra. Na página 58, a primeira coisa que a gente vê lá na primeira linha é ele dizendo que o intestino vazio se enroscava como uma cobra faminta. A gente vai ver isso em diversos outros lugares. Eu anotei todos, conforme for chegando, a gente vai vendo, ó. Lá na página 64, já com o cirro da morte sibilava, mal podendo com a respiração entertorosa, a morte associada também à cobra. Porque a morte não é a vontade de Deus para nós. A morte hoje é a misericórdia de Deus para nós, porque se nós fôssemos hoje mantidos eternos em pecado, nós viveríamos eternamente em corpo de carne, em sofrimento e vivendo mal, lutando, como a gente tem que lutar todos os dias contra os principados e as potestades. Então a morte é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nos transformando em almas livres, e mais lá na frente, quando Jesus voltar, em corpos glorificados, livres da presença do pecado. Então a morte, ela é
associada ao pecado aqui também. Consciente ou inconscientemente, a autora faz essa conexão com cobra, com o sibilar da cobra, com o movimento de cobra em todos os momentos que ela quer apontar um sofrimento pecaminoso ali, fruto de um pecado, né? Aí a gente vê na página 58 novamente, Chico Bento tendo um sentimento de orgulho que faz com que ele não peça ajuda. Ele vê, no penúltimo parágrafo, e a mão servil, acostumada à sujeição no trabalho, estendeu-se maquinalmente num pedido, mas a língua, ainda orgulhosa, endureceu na boca e não articulou a palavra humilhante. A vergonha da atitude nova o cobriu todo. O gesto esboçado se retraiu, passadas nervosas o afastaram. Veja, ele estava de frente a alguém que estava tirando leite de uma vaquinha magra, a família dele inteira passando fome, mas o orgulho não permitiu que ele pedisse ajuda. E aqui é só o começo da fome, mas para frente a gente vai ver nas últimas linhas da nossa meta de leitura o texto dizendo que ele já estava acostumado a esticar a mão pedindo esmola. Veja como a fome e a necessidade nos levam ao extremo da degradação. E isso, se a gente estiver diante de Jesus, se a gente permitir receber Jesus como nosso Senhor, é o que vai fazer com que ele seja recebido de forma plena pelo nosso coração. Porque, infelizmente, eu e você só reconhecemos a nossa necessidade de Deus quando a gente está em extrema miséria física, né? O sofrimento físico é que nos lembra a nossa condição humana miserável. E quando a gente lembra quem a gente aponta para Jesus. Infelizmente, a gente só busca Jesus quando está exausto de ser quem a gente é. E aí a gente vê Mocinha, uma das personagens que caminha com eles, indo, se afastando para trabalhar. E veja como as personagens mulheres são personagens muito peculiares. Mocinha, uma moça pobre, completamente miserável, vai trabalhar de funcionária servindo café numa estação de trem e ela se vê muito feliz. Na página 60, lá embaixo, ela diz assim, Mocinha, sentada no pilão, escutava toda a arrogância de quem a havia contratado pacientemente. Que lhe importava uma descompostura a mais da velha? Vivia agora tão feliz. Veja, ela trabalhava numa cozinha enfumaçada, segundo o próprio texto. Ela era serva de Sinhá Eugênia, uma furiosa mulher descompensada, que só sabia jogar sobre ela ofensas, chamar ela de sem vergonha, chamar ela, aqui mais na frente vai chamar ela de vagabunda, de uma mulher que só queria saber de namorar. Mas ela diz assim, que me importa ouvir isso dela, não me importa, eu estou agora feliz. Então veja, uma pessoa que já viveu numa situação de extrema pobreza, miséria, fome e sede, quando recebe um pouquinho de migalha, ela é agora feliz. E aí eu te pergunto, o que é a felicidade? Qual é a sua referência, o seu referencial para definir o que é felicidade na sua vida? Será que você está olhando para o lugar de onde você veio, do lixo que você comia, da lama em que você se esfregava, e olhando para trás como um lugar de onde Jesus Cristo te tirou, e hoje você consegue ser alegre pelo que você tem e até pelo que você não tem, porque hoje, sendo cristão, você tem consciência da tua responsabilidade sobre as coisas que você colhe, consciência de que o pecado jaz nesse mundo e que o nosso sofrimento serve para nos aperfeiçoar em obediência, assim como Cristo o foi aperfeiçoado em obediência. Mulher, para que tanto descontentamento no seu coração? Nós, mulheres, somos eternas descontentes. A gente sonha com uma coisa, quando alcança, mas aqui já não tá mais bom. A gente quer um marido e quando alcança, ele não é do jeito que eu queria. A gente quer uma faculdade, quando chega lá, mas não era bem assim. Descontentamento.
um eterno descontentamento. A palavra de Deus fala o tempo todo para nós: alegrai-vos no Senhor. Aprenda a ser grato por tudo aquilo que você tem. Não porque você já tenha tudo aquilo que você quer, mas porque não agradecer pelo que você tem te torna um ingrato. E não tem gente pior para conviver do que o tal do ingrato. Aquele que tá comendo pão pensando na pizza. Aquele que tá comendo a pizza pensando no camarão. Aquele que tá comendo camarão pensando na sopa. Sabe por quê? Porque primeiro você não aproveita plenamente o que você tá fazendo no momento em que tá fazendo. Você vive eternamente no futuro ou no passado. E sabe o que é excesso de passado? Depressão. Sabe o que é excesso de futuro? Ansiedade. Uma pessoa que vive achando, e a Bíblia nos exorta isso, Provérbios vai dizer: nunca diga, tempos bons foram aqueles em que eu vivi. Procure na sua Bíblia. A Bíblia fala isso para nós. Nunca diga que o tempo que você viveu é melhor do que o que você está vivendo hoje. Porque se você está aqui hoje, foi Deus que te trouxe. Não seja ingrato. Do mesmo modo, deixe para amanhã o mal de amanhã. A conta que vai vencer amanhã é de amanhã. O problema que vai chegar amanhã é de amanhã. Senão você vai ter ansiedades e ansiedades em cima de coisas que você não pode mudar. Porque quem que pode acrescentar um côvado de vida aos seus dias? Ninguém. Veja essa menina. Vai dizer aqui na frente, mais um pouquinho, que nem dente ela tinha. Ela não tinha um pedaço do dente. Se você hoje perder um pedaço do seu dente, você consegue sorrir. Você não vai nem conseguir sorrir de vergonha. E ela não se importava porque ela estava no meio das pessoas. Ela tinha o que comer e o que beber. A gente está lendo o 15 da Raquel de Queiroz, Gabi. Tentando trazer a cosmovisão cristã para leituras universais. Acho que eu tô conseguindo, né, gente? Não é fácil, não. Mas eu acho que eu estou conseguindo. Então perceba. Para que tanto descontentamento? Essa é a pergunta. No capítulo 10, a gente vai ver a primeira morte da nossa leitura. A gente vai ver um dos filhos de Chico, Josias, morrendo. E ele não morreu de fome, ele morreu porque comeu uma macaxeira, um aipim, uma mandioca sem cozimento. E aí eu fui pesquisar e vi que realmente alguns tipos de mandioca sem o devido preparo pode causar uma intoxicação aguda, levando a vertigem, vômito e, em alguns casos, a morte por excesso de ácido cianídrico. A morte pode ser rápida, de 1 a 2 horas depois do consumo. Então, quando Cordulina vê que o filho comeu mandioca crua pelo desespero de não pensar no que está comendo, achou alguma coisa no mato e comeu, ela tenta dar para ele chá de sene, que é uma planta que a mulherada maluca usa para emagrecer, que é um laxante pesadíssimo. E ela tenta dar sene a ele, correndo risco de desidratar, inclusive o menino, né? Porque o chá de sene é muito pesado para quem tem saúde, que dirá para quem não tem. Mas mesmo assim, ela não consegue salvá-lo. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter mais atenção sendo chamada para o filho mais velho desses dois, o Pedro. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Pedro tá de pé assistindo tudo aquilo. Aquela criança que era só osso e pele, o relevo do ventre inchado formava quase um aleijão naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e mal cheiroso. E Pedro, o mais velho, do lado oposto, de vez em quando,
tangia com a mão alguma mosca que tentava pousar no rosto do doentinho. E Pedro aparece aqui de uma maneira muito interessante, porque a gente vai terminar a nossa meta de leitura da semana com ele desaparecido. E a gente ainda não sabe para onde ele foi, mas sabe que ele se perdeu e que os pais, inclusive, acharam bom que ele tivesse ido para algum outro lugar que não os braços deles, né? Bom, no capítulo 11 a gente começa a ver Conceição de novo. Vocês lembram que Conceição levou a avó, né, que a criou, embora lá do sertão para onde ela morava, e a gente começa a ver Conceição atravessando campos de concentração. Não sei se vocês foram pesquisar o que eram esses campos de concentração, porque quando a gente pensa em campo de concentração, a primeira coisa que a gente lembra é Segunda Guerra Mundial, certo? Os campos de concentração que foram construídos para manter os judeus, os homossexuais, os negros e os deficientes físicos em isolamento, servindo de capachos, de escravos, de experimento científico e tudo que é tipo de atrocidade que os alemães e os seus aliados pudessem fazer. Só que nesse caso aqui, o campo de concentração, ele tem a mesma função, mas não são as mesmas que a gente viu. Eu separei aqui um artigo para mostrar para vocês os campos de concentração. Depois eu vou pegar o link desse artigo, vou deixar nos stories para vocês poderem ver. É um artigo do El País. O título é Quando a Seca Criou os Campos de Concentração no Sertão do Ceará. Fugindo da seca do século passado, milhares de pessoas foram confinadas para que não chegassem à capital Fortaleza. Agora o local será tombado como patrimônio histórico. Então, são várias construções históricas. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Será que eu consigo? Acho que não consigo virar minha câmera. Consigo? Deixa eu ver. Acho que sim, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui os campos de concentração. Eram isso aqui, ó. Cerca de 20 mil famintos aglomerados. O campo de concentração do Patu. Escassez de ração. Estado sanitário. Outros informes. Isso aqui, ó. 25 de maio de 1922. Talvez. Um artigo que não dá para ler muito bem. Ó. O jornal O Povo de maio de 1932 destacava as condições dos migrantes do campo do Senador Pompeu. Aí a gente vê aqui, ó, outras imagens desses lugares em que os migrantes que fugiam da seca de 1915, eram confinados para não irem para Fortaleza, para não encherem Fortaleza. Aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Acho que deu para vocês verem, né? Enfim, ó. O período em que os campos de concentração existiram foi muito curto, de apenas um ano, do início de 1932 ao início de 33, quando voltou a chover. Mas a conta deixada foi grande. Pela dificuldade de encontrar registros oficiais, é difícil precisar a quantidade de pessoas que morreram naquela época. O professor Frederico de Castro Neves calcula que em janeiro de 33, quando havia sobrado somente 4 dos 7 campos, 90 mil pessoas viviam espalhadas por eles. O maior de todos foi o de Buriti, no sul do estado, na região do Crato. Ali chegou a ter 60 mil pessoas. Bom, a gente sabe que muita gente morreu nesses campos, de fome, de necessidade, de sede, de doença e de tudo que podia acontecer nesses lugares, né? Enfim, ó, ele diz aqui, ó. Castro Neves ressalta, porém, que apesar do nome como ficou conhecida essa história, não é possível comparar os campos de concentração do Ceará aos da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi revelado o que acontecia na Alemanha nazista. A expressão ficou muito contaminada como um campo de extermínio, diz Castro Neves. Mas Senador Pompeu não é igual a Auschwitz. Aqui a pessoa recebia uma assistência que era precária, discutível, mas era uma assistência médica, afirma ele. As pessoas não eram carregadas para o campo, debaixo de violência, embora houvesse uma tentativa de manter aquelas pessoas ali, no isolamento.
Eu não sei, eu acho que quando você coloca uma pessoa numa situação de necessidade extrema, de fome, de sede, de desespero, é um pouco complicado você dizer que ela não era obrigada a ir até ali, se ali era o único lugar que ela tinha para ir, né? Dizer que dar ração de alimentação era assistência, também não sei se concordo. Mas cada um lida com as crises da forma com que consegue, né? Infelizmente, foi o que aconteceu. Então, quando a obra fala desses campos de concentração, está falando desses lugares em que se concentravam os imigrantes para que eles não chegassem à capital Fortaleza e de alguma forma não invadissem a cidade com sua pobreza, com seu mau cheiro e com sua aparência ruim, que é o que a gente vê Conceição falando o tempo todo. E aqui eu começo a ficar com um pouco de ranço da Conceição, porque ela fala muito mal dessas pessoas. E aí a gente vê nela uma bondade que é a bondade que a Bíblia condena. Uma bondade para parecer bom. Uma bondade que não se faz por amor ao que está na miséria. Mas uma bondade por alguém que acha que tem que fazer aquilo por algum motivo que sacia as suas próprias necessidades de culpa, de remorso, ou seja lá do que for que ela sentia. Ela diz assim, olha, que custo atravessar aquele atravancamento de gente imunda, de latas velhas e trapos sujos. Isso é o pensamento de Conceição a respeito daquelas pessoas que estavam ali, porque não tinham outra opção na vida. E aí a gente começa a ver os problemas femininos apontados aqui. Conceição vai encontrar nesse campo de concentração uma moça que vai falar que Vicente se interessou por alguém. Sabe quem conta um conto aumenta um ponto? E aí a gente vive acreditando na fofoca dos outros, nas fake news, porque é muito mais fácil acreditar naquilo que de alguma forma, nos incomoda do que buscar a verdade das coisas. E aí ela começa a ficar irada porque de alguma forma Vicente se interessou por uma mulher negra. A Conceição racista. A gente começa o livro gostando de Conceição porque salvou a avó da fome e da seca e achando o Vicente truculento e mal educado. E aqui, olha a reviravolta que acontece. A gente vê que Vicente é um cara extraordinário e Conceição é uma mulher nojenta. Ela vai comparar o campo de concentração daquelas pessoas a um chiqueiro. O narrador onisciente vai dizer assim, quando transpôs o portão, na página 66, tá? Penúltimo parágrafo. Quando transpôs o portão do campo e se encostou a um poste, respirou mais aliviada, mas mesmo de fora, que mau cheiro sentia. Ela trata aquele lugar como um chiqueiro de porcos. E as pessoas ali, tentando sobreviver. Racista. Na página 68, primeiro parágrafo, ela diz assim, ela julgara que ela tinha acordado no coração de Vicente o interesse arisco e desdenhoso do coração. Mas ela se dá conta de que não era só por ela, era por qualquer outra. E aí ela diz assim, onde já se viu uma cabra, uma cunhã à toa, de cabelo pichain e dente podre. Olha que mulher ridícula. E ela vai levar esse racismo pra avó. E aí ela vai falar com a avó sobre isso. Como que ele pode se interessar por uma negrinha? E aí a avó diz, isso é tolice de rapaz. E ela diz, tolice não, senhora. Então, mãe Inácia acha uma tolice um moço branco andar se sujando com negras? Nós estamos falando de 100 anos atrás. E aí ela vai dizer assim, a mãe Inácia vai dizer assim, eu até acho os homens de hoje melhores. E aí fico pensando, e as mulheres? Será que nós estamos melhores do que éramos 100 anos atrás? Mulheres contra mulheres, o tempo inteiro é isso. O tempo inteiro.
A gente desmerece uma mulher porque o homem que a gente gosta preferiu ela. Mas a gente não se preocupa em entender por quê. A gente está tão preocupada em aparentar uma estética bonita, seios bonitos, maquiagens deslumbrantes, mas a gente não se preocupa com o que a gente está oferecendo de interessante para o outro. Sabe por que a gente é tão ciumenta? Porque a gente ensinou os homens a olhar para nós como um produto de açougue. E aí eles tratam a gente do jeito que a gente se oferece para eles e a gente fica insegura, não entendendo o porquê. Nós somos preguiçosas, a gente não gosta de ler, a gente não gosta de estudar, a gente não tem nada de interessante para oferecer além da bunda e da vagina. E aí quando o cara trata a gente como um produto, a gente fica brava. Ai, meu namorado fica bravo comigo porque eu não quero transar com ele. No dia que eu não quero transar com ele. Por que você tá transando com o namorado? Quem transa com o namorado, imoral é. E se você é uma mulher que não se respeita, como que você quer exigir respeito do outro? E aí perceba que quando eles se encontram mais na frente e ele percebe que ela é essa mulher fútil, eles se afastam. A gente vai chegar lá. E aí Josias morre, né? O filho do casal morre. Eles ficam inconsoláveis. Depois dessa morte, porque a morte sempre mostra para nós a rapidez, a pequeneza dos dias, a fração de segundos com que as nossas vidas passam. Eles perdem o orgulho e a vergonha e começam a pedir ajuda. Estar de frente com a morte nos dá um senso de vida maior. A morte é importante para nós. O senso de urgência que nós desenvolvemos quando vimos um corpo morto traz para nós a consciência da nossa rapidez por aqui. E isso é importante para nós. E aí percebam que Chico Bento, a ponto de desistir de tudo, cansado, exausto, ele olha dolorosamente para a mulher. E aí quando ele olha para essa mulher, ele tem um vislumbre de quem ela foi. Página 73. Viu-a de branco, gorda e alegre, com um ramo de cravos no cabelo oleado e argolas de ouro nas orelhas. Comentei com vocês no encontro passado que eu li Vidas Secas, né? E sinceramente, me perdoe os críticos literários que amam Raquel de Queiroz, mas para mim esse livro aqui é uma releitura muito mal feita de Vidas Secas. Inclusive os acontecimentos são uma cópia mal feita. Perdão, Senhor, se eu estiver pecando contra minha irmã Raquel de Queiroz, que eu não sei se era minha irmã, não. Mas, enfim, eu sou muito crítica e não negocio as minhas opiniões pela opinião da crítica popular. E acho que esse livro é uma cópia mal feita. Uma cópia não, mas uma releitura muito mal feita de Vidas Secas. E quando eu li Vidas Secas, a relação do homem, personagem principal, com a sua esposa era belíssima. Porque havia neles muito mais e muito além de um amor frágil, baseado em aparência estética, em interesse no que o outro pode dar. Existia nos dois uma lealdade inegociável, uma fidelidade celestial e divina, que é o que a gente vê aqui com Chico Bento. Ele olha para a mulher magra, acabada, mas o que ele vê não é aquela mulher magra e acabada. É a mulher com que ele se casou e ele lembra do dia do seu casamento. Isso simboliza aqui para nós o dia em que ele confirmou e concretizou uma aliança, não só com ela, mas com o Deus dele, porque ele se diz cristão e ele age como um cristão.
Então existe uma aliança entre eles que é inegociável. E diante daquela imagem da mulher que padece, que sofre, olha a simbologia do que ele faz na sequência. Ele vê uma cabra, vai lá, pega uma faca e estilhaça aquela cabra para dar de comer à sua família. Há um sacrifício. O homem, quando vê que não consegue prover a sua família, entra num estado de desespero tal que é capaz de qualquer coisa para provê-la, quando sua mulher é uma mulher de verdade. A mulher de Chico, a Cordulina, ela é uma mulher de verdade. Você não a vê murmurando. Você não a vê reclamando da realidade em que ela está. Ela simplesmente suporta. O filho mamando num peito sem leite. 5 filhos chorando de fome e de necessidade. Um morto. O primeiro, porque ela perde mais. E aí, ao invés de falar, não, mas que homem é esse? Você não trouxe comida para casa hoje. Não, ela tá ali, com ele, dando conta. Falando, vamos viver junto e vamos morrer junto, se assim for preciso. Então esse homem que tem vigor de fidelidade dentro dele, ele vai lá e mata a cabra. Há um sacrifício em prol da família. Os nossos homens de hoje são fracos, covardes, são bunda moles, porque nós não somos mais mulheres. Porque nós somos chatinhas, reclamonas, murmurentas, insuportáveis de conviver. Nós somos pessoas que ninguém quer ter por perto. A gente só sabe falar mal de outras mulheres. A gente só sabe falar mal do nosso marido. Mal de tudo e de todo mundo. Não há gratidão no nosso coração. E o pior tipo de gente para conviver é gente ingrata. E aí, assim que ele mata a cabra, o dono da cabra aparece. Um cara cruel. Mas aí ele já não tinha mais orgulho. Chico Bento já não tinha mais orgulho. Diante da eminente morte da sua esposa, não há mais orgulho que o mantenha sem pedir ajuda. E ele diz na página 75, meu Senhor, pelo amor de Deus, me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos que dê um caldo para a mulher, mas os meninos. Perceba, existe uma necessidade desesperada em salvar a família. Onde estão esses homens hoje? Por que eles não existem mais? A responsabilidade é nossa. Nós, mulheres, estamos esmagando os homens. E para quê? Para ir para a rua, se vulnerabilizar, trabalhar para outros homens que estão pouco se lixando para nós, em detrimento do nosso, que decidiu nos amar. Triste. Triste. Página 76, ele diz assim: e o homem disse afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação que havia sido morta e atirando-a para o vaqueiro: tome, só se for isso. Há um diabo que faz uma desgraça como você fez. Dar-se tripas é até demais. E é isso que me fez lembrar para nossa justiça própria, né? Quantas vezes a gente está vendo aí pessoas passando fome, roubando 1 quilo de arroz no mercado e passando 7, 8 anos presos por causa da justiça humana, que é cruel. E aí, olha Pedro aparecendo aqui de novo, o filho mais velho vivenciando todo esse sofrimento, sem ser visto pelos pais. Pedro, sem perder tempo, apanhou o fato que ficara no chão e correu para a mãe.
Chico Bento ainda esteve uns momentos na mesma postura, ajoelhado, e antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue que lhe deixaram na boca um gosto amargo de vida. O sangue do sacrifício daquele animal foi uma réstia de vida que eles encontraram. O sangue do sacrifício, um gosto amargo de vida na boca. E aí quando ele chega com aquelas tripas para a mãe, e ela diz, meu filho consegue água pra gente cozinhar isso aqui? E ele vai lá, bater na porta do cara que acabara de dar a eles o lixo. O pequeno bateu a porta e pediu água. Na salinha, com a cabra morta sobre a mesa, o homem gesticulava com fúria, contando a história à mulher. E vendo chegar o menino, voltou-se feito uma onça. Por aqui ainda, seu cachorro. Não tem água, coisa nenhuma, já pra fora. Deviam estar na cadeia. Vamos já pra fora. Achou pouco o que ainda te dei? Mas as últimas palavras já Pedro ia longe, assombrado, numa carreira desabalada de cachorro enxotado. Veja, ele é chamado de cachorro, ele age como um cachorro. O que nós temos dito para as nossas crianças? O que as nossas bocas têm falado para elas? Então ele chegou junto da mãe, chorando de vergonha e de susto. O homem botou a gente para fora, chamando tudo quanto é nome. Perceba, eles estão passando necessidade agora, porque lá atrás, no nosso encontro passado, a gente viu, Chico Bento dividiu o pouco que ele tinha com quem tinha menos do que ele. Meus queridos, o mundo não é justo conosco. Não é porque temos a Cristo que a vida vai ser mais fácil. E quando a gente faz bem para alguém e recebe de outra pessoa o mal, isso não muda quem nós somos. Fazer o bem para nos parecermos mais com Cristo é o que nós somos, independente daquilo que a gente recebe em troca. Porque a nossa garantia não está aqui. Me fazer parecer com Cristo com a ajuda do Espírito Santo me garante um lugar com Cristo na eternidade. Então não permita que o mal que as pessoas fazem a você mude quem você é. A sua identidade é ser como Cristo. É habitar nele, viver nele e para ele, de onde vêm todas as coisas. Quando Chico estava com comida, ele dividiu com quem não tinha nada. Agora que ele precisa, ele não tem resto de nada. Mas ele não desiste. Ele não desiste porque ele sabe que não são as circunstâncias que fazem dele quem ele é. Não são as circunstâncias que governam a vida dele. Aí a gente volta a ver Mocinha deixando a velha Eugênia, né? Mocinha é posta para fora por ela, expulsa, como uma cachorra também. E aí, quando ela ouve sim a Eugênia falar, olha que interessante, na página 78. Perguntam pra Eugênia, cadê a mocinha que trabalhava com você? Tão feliz, tão simpática, tão alegre? E Eugênia vai dizer assim, porque uma pessoa amarga só consegue se comunicar com amargura. Uma pessoa infeliz só consegue se comunicar com infelicidade. Perceba, quando alguém fala mal de você, essa pessoa tá falando é dela, não é de você. Quando uma pessoa pragueja contra a sua vida, é o coração dela que tá saindo pela boca dela e não o seu. E ela diz: a fala da velha passou sibilante e cantada entre os dentes quebrados. Perceba, olha a cobra aqui aparecendo de novo. O mal simbolizado pelo sibilar de uma cobra. Nós estamos falando do jardim. Botei pra fora. Aquilo era uma mundiça. Não me dava interesse, só sabia quebrar louça e namorar. Ela tá falando da mocinha que
que trabalhou para ela com prazer, com carinho, se divertindo e que marcou o coração das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. A forma como você vive precisa marcar o coração das pessoas que passam por você. Porque um legado é feito disso. Um legado é feito da forma como você marca a vida das pessoas que passam pela sua vida. Será que daqui 20 anos as pessoas com quem você convive hoje vão lembrar de você? Porque, olha, eu passei a minha vida jovem e adolescente mudando de cidade em cidade, em cidade, em estado. Eu mudei muito, minha mãe mudou muito. E eu conheci muita gente. Mas eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas que verdadeiramente me marcaram. Pessoas que fizeram diferença na minha vida por algo bom. Muitas por algo ruim, mas poucas por coisas boas. Uma vizinha que se lembrou de mim em algum momento, uma amiga que caminhou comigo quando precisei. Pessoas que talvez nem lembrem de mim porque eu não fui capaz de marcá-las da mesma forma, mas elas marcaram o meu coração. Eu as levarei para a eternidade comigo, no meu coração, entende? Então é sobre isso. Essa menina, ela foi maltratada por quem a contratou, mas a quem ela servia, ela ficou marcada. Ela ficou marcada. Depois desse momento, um pouco antes do capítulo 14, a gente vê uma cena acontecendo, sem nomes de personagens, sem nada. A gente vê uma mulher, um vulto seco, vai chamar assim, ó. Um vulto seco se acocorou ao lado e mergulhou a cabeça vazia entre os joelhos agudos, amparando-a com as mãos. Só um menino, em pé, isolado, olhava pensativamente o grupo agachado, de fraqueza e cansaço. A gente vê Pedro aqui de novo. É de Pedro que tá falando aqui. Essa família que para no meio da estrada e se deixa cair é a família de Chico, que aqui não é nomeada. E quando a gente vê esse tipo de coisa na literatura, a gente precisa se atentar, porque geralmente a ausência de nomes nos leva a pensar subjetivamente a respeito de nós. Então, quantas vezes nós nos deixamos vencer por alguma coisa sem perceber quem está observando? E perceba que depois de observar essa cena de desalento dos pais, Pedro desaparece. É aqui que Pedro some. Ele vai embora. Ele sai devagar, de cabeça erguida, os olhos fitos nos telhados pretos que se espalhavam lá longe. A gente ainda não sabe para onde ele foi até o momento da nossa leitura dessa semana. A gente não sabe o que aconteceu. Mas diante do desespero dos pais, ele foi embora. Quantas crianças dentro de casa estão indo embora emocionalmente? Às vezes não fisicamente, porque fisicamente elas não podem ter uma porta trancada na casa delas, impedindo que elas saiam. Mas elas estão indo embora psicologicamente, elas estão indo embora emocionalmente, porque os seus pais não estão preocupados com aquilo que comunicam a elas. Nós estamos destruindo a mente das nossas crianças, porque a gente não se importa com aquilo que comunica a ela. É natural a gente se cansar e às vezes pensar em desistir. Mas a gente precisa saber o que a gente está comunicando às pessoas a respeito disso. Porque eu posso estar cansada, mas quando eu tô cansada eu digo pra você, eu não vou desistir. Tô passando por um problema sério na minha saúde de intolerância alimentar. Tá terrível. Mas eu parar? Não. Eu não vou parar até que Deus decida que chegou o dia da minha morte. Então, não é a forma como eu me sinto que define quem eu sou. É aquilo que Deus diz a meu respeito que define quem eu sou. E Deus diz pra mim que eu sou uma filha amada, que se tá passando por dificuldades, é pra superá-las com Ele, de mãozinha dada com Ele. Porque talvez, gente, eu tô passando por isso pra ajudar alguém que amanhã não vai saber lidar como eu. Que talvez não tem tanta fé, no sentido de fé convicta, né? Porque a minha fé é minúscula. Mas o pouquinho de fé que tenho é onde eu piso. Eu piso na minha fé todos os dias. É sobre ela que eu caminho.
E às vezes eu vou precisar dar a mão para alguém que tropeçou. Então, Deus permite que a gente passe coisas para aprender a lidar, para ajudar outras pessoas depois, porque é só para isso que a gente serve. A gente está nesse mundo só para isso, para comunicar as virtudes de Cristo. E Cristo, a palavra de Deus diz que aperfeiçoou-se no sofrimento. Não foi se sentindo bem. Então não ache que se sentir bem é o objetivo da sua vida. Não. Se sentir bem não é, em absoluto, o que você veio fazer aqui. Você veio aprender a lidar com as dificuldades. Não por você e não porque Deus precisa de você, mas por causa dos seus irmãos. Para edificá-los e ajudá-los quando eles precisarem de ajuda. E aí a gente volta a ver Vicente. E Vicente agora vai na casa de Conceição. E a gente precisa prestar atenção nisso daqui. Vicente vai dizer assim: ele chega lá, encontra a dona Inácia, né? Mãe Inácia. E ela vai dizer assim: escuta, você não desistiu não? Você não foi embora igual todo mundo, abandonou o gado e foi embora? E isso é muito importante a gente ver. Na página 81. Ele vai dizer assim: não, senhora. Nem que eu me acabe e perca tudo de meu comprando caroço. Eu não solto nenhum. Já comecei, termino. A seca também tem fim. Essa fala dele aqui fala tanto pra mim. O que eu vejo nessa fala desse homem? Ele diz assim, ó: eu não desisto. Mesmo que eu tenha que perder tudo que é meu, o trabalho que eu começo eu termino. Mesmo que eu perca tudo que eu tenho, uma hora a seca acaba. Eu vou esperar. Eu vou fazer tudo o que eu puder para suportar. Eu não abandono os meus. O que ele está dizendo aqui para nós é: eu sou fiel até o fim àqueles com os quais eu me comprometi a ser fiel. E em contrapartida, a gente vê Conceição, que inventou na cabeça dela uma mulher com que Vicente está se relacionando. Ele nem sabe. Gente, presta atenção nisso aqui. A mulher inventou uma história na cabeça dela. Vicente não faz a menor ideia do que ela tá pensando. Ele tá lá, olhando pra ela, esperando dela algum tipo de expectativa de relacionamento que eles já nutriam. E ela, estúpida, gente, eu anotei estúpida umas 50 vezes nesse capítulo. Estúpida e arrogante. Por quê? Porque perceba se você não se identifica aqui. Conceição inventa uma história na cabeça dela que alguém contou. E ao invés de ela falar pro Vicente assim: Vicente, é o seguinte, me falaram que você tá de trelelê com outra mulher. É verdade ou não é? Porque homem é objetivo, viu, gente? Homem não é igual nós que fica divagando, pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, não. Homem é objetivo. É pergunta e resposta. Não, ela inventa uma maldita mentira estúpida na cabeça dela, transforma essa mentira numa verdade, começa a tratar o Vicente a partir dessa mentira verdadeira da cabeça dela, e aí começa a tratar ele mal. Ele tá falando, gente, da fome que tá passando lá. Ele tá magro, ela descreve que vê ele mais magro, com as pernas mais finas, com o rosto mais ossudo. Ela tá vendo aquele homem magro, vindo de uma miséria real. Fome, seca. Mas nenhuma miséria é suficiente para tirar os olhos de uma mulher do seu próprio umbigo. Percebem? Ele tá falando que tá lutando para manter o gado dele vivo, porque não tem mais pasto, secou tudo, acabou. E ela tá lá, tratando ele mal, porque ela inventou na cabeça dela que ele está de trelelê com uma mulher que, pra ela, é indigna porque é negra. Me fala, você percebe
O que isso comunica para nós a nosso respeito? Estúpida. Estúpida. E aí lá na página 86, a gente vê qual é a reação dele. E ele foi descobrindo uma Conceição desconhecida e afastada, tão diferente dele próprio, que parecia nunca coisa nenhuma os aproximara. Olha o que a gente faz com um homem que a gente ama quando a gente vive de mentira inventada por nós na nossa cabeça. Em vão, ele procurou naquela moça grave e entendida do mundo a doce namorada que Dante espasmava com a sua força, que risonhamente escutava os seus galanteios debruçada à janela da casa grande, cheirando o botão de rosa que ele lhe trouxera. Olha o que um homem espera de nós. Gente, para um homem, pouco importa o que você tem a oferecer de estultícia, de sabedorias acadêmicas. Isso é legal, é muito legal, eu tô aqui e eu sou alguém que busca conhecimento acadêmico, eu gosto de dar aula, não tô no mestrado brincando de casinha, mas isso não importa pro meu marido. Sabe o que importa pro meu marido? Que eu seja uma doce namorada, que me pasmo com a força dele, com a virilidade dele, que risonhamente escuta os seus galanteios. Sabe o que leva um homem a se regozijar numa mulher? Quando a gente ri das piadas dele, mesmo as sem graças. Meu marido fica bravo comigo, porque às vezes eu não acho graça no que ele fala. Meu marido não entendia como eu podia rejeitar os memes que ele me mandava no WhatsApp. Quando eu entendi que ele se sentia valorizado quando eu respondi os memes dele. Gente, isso virou uma chave. Hoje eu uso os memes dele para responder caixinha de pergunta de vocês e vocês morrem de risada. De coisa que às vezes nem eu acho graça, mas vocês acham também. Percebe? Para um homem, pouco importa os seus dotes acadêmicos, profissionais e empresariais. Não, ele quer que você seja a mulher dele. Só isso. As suas ambições são importantes, mas dentro de um casamento elas valem muito pouco. Veja, quando saiu, Vicente ia debaixo de um sentimento de desgosto, vago, mas opressivo. Por que estava a Conceição tão longínqua e distraída? Por que ela estava tratando ele tão mal? Ele nem entendeu. Ele nem entendeu porque ela não se comunicou. Burra, estúpida. E ao fim da visita, quando ela falava sobre o efeito da seca na vida da cidade, pareceu-lhe até pedante. Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza espivitada, característica de todas as normalistas que conhecia. Veja, ela virou só mais uma. Uma que acha que os seus problemas são maiores que os dos outros. Que estava vivendo lá com água encanada, enquanto ele estava andando légua para buscar água, para alimentar o gado, para o gado não morrer de fome. Ele não devia nem conseguir tomar banho. E ela lá, preocupadinha com o umbiguinho dela. Pedante, nojenta. E aí a gente começa a ver o lado dela. Olha o que ela vai dizer para justificar a mentira que ela transformou em verdade na cabeça dela. Página 87. Foi aí então que se lembrou que provavelmente Vicente nunca lera Machado de Assis, nem nada do que ela lia. Olha que pedante, arrogante, nojenta. Ela era a mulher dos sonhos dele. De repente, ela virou só mais uma, dentre tantas outras por aí. Ele era o homem viril que ela desejava, que ela admirava e que ela respeitava. De repente, por causa de uma arrogância estúpida que ela criou na cabeça dela, ela começou a encontrar motivo para desmerecer o cara, para desvalorizar o cara.
E o que ela usa? Aquilo que fez ela tombear. A arrogância acadêmica. Olha que estúpida. E aí ela começa a dizer: ele era bom de ouvir e de olhar como uma bela paisagem de quem só se exigisse beleza e cor. Olha como ela desmerece ele. Diz que ele é só um corpo. Olha só como não são só os homens que tratam as mulheres como um pedaço de qualquer coisa. Mas nas horas de tempestade, de abandono ou solidão, onde iria buscar o seguro companheiro que entende e ensina e completa o pensamento incompleto e discute as ideias que vem vindo e compreende e retruca as invenções que a mente vagabunda vai criando? Gente, deixa eu falar pra você. O romantismo romântico é uma falácia da sociedade para fazer com que você morra sozinha. Porque não existe um relacionamento em que você tem um pensamento e o outro completa o seu pensamento, em que vem uma ideia e o outro entende plenamente a sua ideia. Não. Existe relacionamento labutar, em que o diálogo faz com que o outro entenda o que você está falando. Esse romance romântico de alguém que cabe na sua mão como uma luva é mentira. Você vai morrer sozinha, procurando um príncipe encantado que não existe. Que loucura é essa? Que romantismo barato é esse que vocês estão acreditando que existe? Um homem especial que vai me compreender e que vai mudar por mim? Não vai! Isso é mentira! Você não muda por ninguém. Você não muda suas arrogâncias por ninguém. Você só vai mudar por Jesus Cristo, porque mesmo assim Ele te ajuda. Então, que história é essa de ficar procurando um romance? Pensou no esquisito casal que seria o deles, quando à noite, nos serões da fazenda, ela sublinhasse num livro querido um pensamento feliz e quisesse repartir com alguém impressão recebida? Talvez Vicente levantasse a vista e lhe murmurasse um distraído por trás do jornal. Mas, naturalmente, a que distância e com quanta indiferença. Deixa eu falar pra você. Eu leio pra caramba, eu acho que tu já percebeu isso. Só com vocês aqui eu tô lendo 3 literaturas diferentes, fora o que eu leio da faculdade, fora o que eu leio do mestrado, fora o que eu leio e não incluo vocês, eu leio pra caramba, certo? Eu leio uns 50, 60 livros por ano, fora material acadêmico, fora artigo científico, fora reportagem de jornal, eu leio muito. Tu já entendeu, não já? Sabe quantos livros meu marido já leu inteiro na vida dele? 1! No ano passado, porque ele se interessou pra caramba por um tema e o livro era pequeno. 1! E faz uns 2 anos que ele tá lendo um outro que ele não termina de jeito nenhum, porque ele não se interessa. Meu marido não tem os mesmos interesses acadêmicos que eu. Ele não tem os mesmos interesses intelectuais que eu. E isso não faz de nós um casal ruim. Por quê? Porque quando eu quero conversar sobre alguma coisa que o meu marido não se interessa, eu tenho amigas. Eu tenho vocês. Estou aqui discutindo literatura com vocês, porque com meu marido eu não consigo. E isso não é um problema. E eu não vou fazer disso um escarcéu, porque o meu marido não é o rei do universo. Jesus Cristo é. O meu marido é o meu companheiro, o meu parceiro, com quem eu divido as zicas da vida. Vicente é um homem fiel, leal, que não abandonou o gado. E ele tá aqui sendo banalizado por essa vaca. Por causa de um romantismo barato que nós estamos comprando hoje também. Um cara leal. Se esse cara é leal a boi, a vaca, imagina o quão leal esse homem não vai ser à mulher dele, pelo amor de Deus. O meu marido foi leal à avó dele até o dia da morte dela. Ele diz pra mim: Viviane, Deus foi bom pra mim. Porque ele morava comigo no Rio, e eu lembro dele falando lá comigo assim: preciso voltar pra Londrina, porque minha mãe, minha tia, minha avó, que são a minha família, estão lá sozinhas, e o dia que a minha avó morrer, eu não posso estar longe, porque eu tenho que ajudar, eu tenho que resolver as coisas do velório da minha avó.
Ele falou isso sempre. A avó dele morreu tem poucos meses. E ele falou pra mim no dia do velório, a gente indo pro enterro dela. Ele falou assim, eu não posso reclamar de nada. Deus foi muito bom pra mim. Porque a única coisa que eu pedi a ele foi pra estar aqui quando a minha avó morresse. E fui eu que levei ela pro hospital. Fui eu que reconheci o corpo dela. Fui eu que levei ela pro caixão. Fui eu que levei ela até a tumbazinha lá. Fui eu. Se esse homem é leal à avó dele, o que ele não vai fazer por mim o dia que eu precisar, gente? Se tudo que ele pediu a Deus foi poder enterrar a avó dele com dignidade, o que esse homem não vai fazer por mim? E vocês aí, se preocupando com um romantismo nojento que não existe e que tá destruindo a casa de vocês. Porque vocês querem que o homem de vocês seja uma coisa que ele não é. Ao invés de valorizar e edificar aquilo que ele é, homem. Eu fico mal com isso. Fico mal. Gratidão. Ai, meu Deus. Eu tenho outra live agora às 7 horas lá no Femenaria. Não posso me borrar. Vou terminar aqui agora, que falta 10 minutos pra minha outra live começar. Bom, no fim das contas, Pedro some, Pedro desaparece, a gente não sabe o que aconteceu com Pedro ainda. Mas a gente sabe que a família encontrou lugar no campo de concentração, né? Olha lá na página 94, que coisa bonita. Quando o casal chega numa live aí, quando o casal chega na cidade lá, e eles encontram um amigo das antigas, esse amigo ajuda eles, dá o que comer e veste eles de novo. Olha que bonito isso aqui, ó. Com as roupas brancas, lavadas, contrastando esquisitamente com a espessa sujeira dos corpos. Cordulina e o marido sentiram o trem apitar e sair correndo e viram sumir a Casa Branca com o alpendre de lado, onde o compadre Luiz Bezerra, em pé, de mãos nos bolsos, fumava o seu cachimbo. Quando eu li isso aqui e imaginei eles num corpo imundo, de poeira, de terra vermelha. Vocês perceberam que a terra é vermelha? Eu não sei aí no teu estado, aqui no Paraná, a terra é vermelha, vermelha mesmo. No Rio, ela é marrom. Aqui ela é muito vermelha e ela encarde tudo. Ela encarde, não dá pra ter sapato com detalhe branco aqui, porque fica encardido, horroroso. E aí, quando eles falam aqui o tempo todo que a terra é vermelha, eu fico imaginando os pés dessas pessoas. Os rostos delas. Sabe quando, sei lá, capa de sujeira vermelha. E eles de roupas lavadas, brancas. É a nossa realidade enquanto cristãos. Nós temos esse corpo imundo. Nós temos essa carne suja, impura, vivendo com as vestes brancas que Cristo nos dá. Vivendo com o sangue dele em cima de nós. Contrastando com a nossa impureza. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. A gente vê Chico falando da possibilidade de morte. Ele fala, agora eu posso morrer. Porque eu não vou morrer sozinho. E eles ficam lá. No campo de concentração. Com essa Conceição nojenta, ajudando eles, mas com nojo deles ao mesmo tempo. Eu tenho uma raiva dessas personagens femininas, porque elas retratam a realidade do nosso caráter. Enfim. Termina o capítulo 16 dizendo assim: e Chico saiu depressa, segurando as pregas da saia de lã azul. Chico não, Conceição. Segurando as pregas da saia de lã azul em direção ao local da distribuição de ração. Atrás dela, Chico Bento arrastava os pés, curvado, trêmulo, com a lata na mão estendida, habituado já ao gesto, esperando a esmola. Veja como a fome e a miséria transformam um homem que, orgulhoso ali atrás, não teve coragem de pedir leite a um homem que tirava de suas vacas. E agora
tá acostumado com a mão estendida pedindo esmola. Eu espero sinceramente que a realidade dessa leitura, que mostra para nós a miséria de uma família que passa fome, faça com que a gente veja as pessoas em estado de miséria na rua, em estado de pedintes, com outros olhos. Olhos de quem não queria estar ali, olhos de quem talvez lutou muito e tá ali porque desistiu e cansou, porque não teve outra oportunidade. Que essa leitura possa nos humanizar e tirar do outro essa imagem de animal que a gente geralmente coloca quando ele não está vivendo na aparência ou no estado que a gente julga ser importante. Amém? A live vai ficar gravada. Essa é a segunda live de 4 que nós teremos sobre o livro 15 da Raquel de Queiroz. Então, a gente encerra a nossa leitura da semana. Na semana que vem, a gente lê mais um tanto, discute mais um tanto. E é isso. Segundas-feiras, às 4 da tarde, a gente se encontra. Excepcionalmente hoje foi às 5h30, mas semana que vem às 4 a gente tá aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa jornada comigo. Eu tô amando estar aqui com vocês, é um prazer pra mim. Corre lá pro perfil do Femenaria agora, por favor, que a gente vai falar sobre mulheres, trabalho com mulheres e independência emocional. Então corre lá pra gente bater um papo, tá bom? Até a próxima. Tchau.